Olá, alunos, boa tarde. Boa tarde, família. Tudo bem? Com a Pro está tudo bem. Nossa aula hoje é sobre português, tá? Vamos falar sobre análise e reflexão sobre a língua. Repetição de palavras. Como assim? Repetição de palavras é uma característica comum que acontece geralmente nos textos produzidos pelas crianças. Mas não só as crianças, muitos adultos também cometem esse erro de repetir as palavras várias vezes. Isso torna o texto um pouco cansativo para o leitor. Fica cansativo e você logo perde o interesse, tá? Fica pouco atrativo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Começando na página 71, pegar a apostila, todos pegaram o lápis, a borracha. Nós vamos fazer da página 71 até a página 75, tá? Então, vamos lá. Análise e reflexão sobre a língua, gramática, repetição de palavras. Releia o trecho inicial do texto. Então, hoje nós vamos falar só sobre o texto passado, que foi sobre o texto do rei que queria alcançar a lua. Vocês viram como que ele era mimado e teimoso? Ele foi empilhando vários móveis para chegar à lua. Ele conseguiu? Claro que não, né? Ele não iria conseguir. Então, hoje vai ser sobre, nós vamos estudar em cima desse texto, tá? Releia o trecho inicial do texto. Prestem atenção. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua ficava longe de todos, nós, até mesmo dos reis. Nós vamos estudar sobre este texto, sobre esse pedacinho aqui. Ó, observe que, em vez de escrever duas vezes a palavra rei, o autor usou outra palavra para substituí-lo. Localize-a no quadro acima e pinte-a com lápis colorido. Então, ó, aqui em cima. Era uma vez um rei, mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Quem tinha que fazer o quê? Quem desejava? O rei, não é? Então, qual palavrinha que eles trocaram aqui pelo rei? Vocês estão vendo? Tinha que fazer exatamente o que, ao invés deles repetirem o rei desejava, eles usaram uma outra palavrinha aqui, vocês estão vendo? Qual que é? Grifem aí. É a palavrinha ele. Tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ao invés deles escreverem o rei olhou pela janela, qual palavrinha que eles colocaram no lugar da palavra do rei? Ele. Ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Então, neste primeiro, vocês tinham, eu falei para explicar, tá? Então, vocês tinham que circular a palavra ele. Ele foi trocado pela palavra rei, tá? 2. Agora, leia em voz alta outro trecho da história, em duas versões, a original e a adaptada. Então, aqui eu vou ler duas versões. A versão original, olha só, prestem atenção como que ela foi escrita. Mandou construir uma torre altíssima, que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. Observem o seguinte, eu acabei de ler a versão original. Agora eu vou ler uma versão adaptada. Prestem atenção, olha só como que vai ficar. O rei mandou construir uma torre altíssima, que chegasse até o céu. O rei pensava que subindo no topo da torre, o rei alcançaria a lua. O rei mandou chamar vários construtores e todos diziam ao rei a mesma coisa. Viram? Olha só. Para discutir com a turma, isso nós vamos discutir na aula ao vivo. Que diferença você observa entre as duas versões? Qual delas lhe parece melhor? Por quê? Vocês viram, eu li a versão original e eu li a versão adaptada.
Qual a diferença? O que tem de diferente aqui na versão adaptada? Quero que vocês façam essa observação, tá? Para a gente conversar na aula ao vivo. B. Observe apenas a versão adaptada. Você acha que é preciso repetir tantas vezes a palavra rei ao longo do texto? Explique. Então, você vai ler somente a versão adaptada. Você acha que tem necessidade de eu falar várias vezes a palavra rei? O que você acha? Aí você vai colocar aqui, tá? A sua opinião, tudo bem? Agora, na página 72. 3. No momento da história, os súditos dizem ao rei: Majestade, é impossível fazer uma torre dessa altura. Primeira bolinha. Pinte a palavra que os súditos utilizaram para se referir ao rei. Você conhece outra palavra que também poderia ser usada por ele? Então, antigamente, as pessoas se referiam ao rei assim, majestade, vossa alteza, tá? Elas tinham que ter esse respeito ao se dirigir ao rei, tá? Então, você não precisava falar o rei. Então, ele substituiu por o quê? Majestade, tá? Tudo bem, então, entenderam? 4. Acompanhe mais um trecho da história. E o rei gritava: Impossível uma palavra proibida neste reino. Eu quero a torre, ponto final. Até que um carpinteiro lhe falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaríamos o céu. Então, nessa parte, ó, até que um carpinteiro lhe falou. Qual palavra que foi usada para substituir o rei? A quem o carpinteiro se dirigiu? Ao rei. Então, qual palavrinha que ele usou? Até que um carpinteiro lhe falou, tá? Isso nós vamos aprender, isso faz parte dos pronomes. Nós vamos aprender um pouquinho mais à frente, tá? Por isso que eu não vou falar sobre isso hoje, que daqui umas 4 aulas, mais ou menos, nós vamos falar sobre isso. Aí vocês vão entender melhor, tudo bem? Então tá. Então, vocês viram, aqui vocês tinham que grifar, eu já falei, porque eu tenho que explicar para vocês, tá? Até que um carpinteiro lhe falou. Então, ele usou o lhe no lugar do rei, senão ele poderia falar até que o carpinteiro falou para o rei, tá? Então, tá. Agora, na primeira bolinha. Aqui vai um super desafio. Que palavra o autor usou nesse trecho para não repetir a palavra rei? Pinte-a e confira. Ih, eu acabei falando. Eu acabei dando a resposta, tá? Então, essa, sem querer, eu dei a resposta. Aqui vai um super desafio. Que palavra neste trecho para não repetir a palavra rei? É que eu tinha que explicar para vocês. Como que vocês iam fazer se eu não tivesse explicado, né? Então, aqui nessa parte, eu já falei. Ele usou a palavra para substituir rei, foi o lhe, tá bom? A 5. Você já percebeu que a repetição de palavras num texto pode deixá-la pouco atrativo para o leitor, não é mesmo? Também aprendeu que alguns recursos utilizados na escrita podem evitar essa repetição. Eles estão reunidos no quadro a seguir. Então, no livro de vocês tem um quadro que é o uso de palavras que vocês podem substituir a palavra rei, ó. Uso de palavras que podem substituir os nomes ele e lhe, tá? Uso de palavras sinônimas que têm o mesmo significado, ou seja, majestade, vossa alteza é o mesmo que rei, tá? É um nome, é uma saudação que eles usavam antigamente. Omissão de palavras, também você pode omitir as palavras. Como assim? Mandou construir. Quem mandou construir? Foi o rei. Pensava que, em vez de quem pensava? Quem pensava nessa história? Era o rei. Em vez de o rei mandou construir, o rei pensava que. Então, e essas são algumas dicas para a gente descobrir quem é o sujeito da história, que ele está oculto, que vocês vão aprender isso também mais à frente. Então, omissão de palavras. Mandou construir, entenderam? Quem mandou construir? O rei.
pensava que. Quem pensava? O rei. Muito bem. Então, essas, ó, a página 71 e 72 nós vamos fazer ao vivo, mas quem quiser fazer para na hora a gente só corrigir, pode fazer, tá? Agora, na página 73, tem uma. O texto a seguir é o início de um conto do folclore norte-americano. Nós os modificamos um pouco para que você coloque em prática tudo o que aprendeu nas últimas atividades. Para começar, localize com lápis colorido o termo que se repete várias vezes no primeiro parágrafo. Então, o que vocês terão que fazer neste exercício, ó, o texto é As Sete Corujas. Vocês vão ter que grifar a palavra que eu vou repetir mais de uma vez. Eu vou ler e já logo de cara vocês vão matar a charada e já vão grifar a palavra que eu vou repetir, tá? Ó, há muitos anos, em sua casa, que ficava no meio de uma floresta, 7 bruxas resolveram dar uma festa. As 7 bruxas prepararam tortas, pães, doces e depois as 7 bruxas se reuniram na sala para inventar as piores mentiras que pudessem. Quando a festa estava no auge, um estranho bateu à porta e disse: Por favor, deem um pouco de comida, estou morto de fome. As 7 bruxas, porém, detestavam fazer caridade. Apenas riram do homem faminto e responderam: Saia daqui, seu bobo, você está ficando louco? Este também é um trecho de Heloísa Pietro, do livro Lá Vem História, tá? E aqui, qual foi a palavra que eu repeti várias vezes no primeiro parágrafo? Vocês vão riscar, tá? Vão grifar. A B. Agora reescreva esse trecho usando todos os recursos que você conhece para eliminar a repetição de palavras. Então, vocês vão reescrever só o primeiro parágrafo, tá? Você vai reescrever e vai substituir a palavra que eles repetiram mais de uma vez. Tudo bem? E agora, para finalizar, eu vou ler o texto As 7 Corujas, o texto original, que é muito bonito, tá bom? As 7 Corujas. Há muitos anos, em sua casa, que ficava no meio de uma floresta, 7 bruxas resolveram dar uma festa. Prepararam tortas, doces e pães e doces, e depois se reuniram na sala para inventar as piores mentiras que pudessem. Quando a festa estava no auge, um estranho bateu à porta e disse: Por favor, deem-me um pouco de comida, estou morto de fome. As bruxas, porém, detestavam fazer caridades. Apenas riram do homem faminto e responderam: Saia daqui, seu bobo, você está ficando louco. Mas o estranho insistiu. Depois de 1 hora, a voz dele já estava tão fraca e cansada que uma das bruxas resolveu ajudá-lo. Que tal lhe dar só uma migalha? Assim, ele vai embora e para de estragar nossa festa. Então, a bruxa apanhou uma migalhinha, colocou-a num pires e foi até a porta dando risada. Mas não conseguiu abri-la. A porta estava trancada. Nisso, a migalhinha começou a crescer e crescer tanto que as bruxas tiveram que se esconder nos cantinhos da casa. Quem será que fez isso? Perguntou a bruxa mais velha, já que estava com os olhos arregalados de tanto medo. E o pobre homem faminto, que continuava ao lado de fora da casa, disse: Vocês não querem ajudar? Vocês não querem amar. É só fofoca, é só maldade. Agora eu não vou ter caridade. As bruxas perceberam que tinham sido cruéis com a pessoa errada. Aquele homem que elas haviam tomado por um mendigo, na verdade, era um mago de grande poder. Ele lhes lançou um terrível feitiço e as penas
e as pernas das bruxas foram encolhendo, os braços também, os cabelos caíram e surgiram penas na cabeça delas. Enfim, quando se olharam no espelho, as 7 bruxas perceberam o que lhes acontecera. Tinham se transformado em 7 corujas. Não quiseram dar nem pão oco. Agora terão seu troco. De hoje em diante viverão no toco. Foi o que disse o mago ao sair da floresta. E até hoje essas bruxas vivem escondidas nos tocos das árvores, distantes dos humanos, distante das próprias aves, perdendo tempo com conversas inúteis que ninguém pode ouvir. É uma história do folclore norte-americano. Vocês viram que legal? Elas foram tão má, tão ruim, e elas foram má com a pessoa errada. Ele era um mago, né? E acabou acontecendo isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu falei que foi até a página 75, mas na verdade, a página 74 fala sobre a Ásia. E nós vamos falar na próxima aula. Na verdade, vocês vão fazer só até a página 73, tá? Para não ficar com a história pela metade, eu só vou explicar que na próxima aula nós vamos viajar para um outro lugar, para um outro continente, que será a Ásia. Então, na 74, nós só vamos deixar mais ou menos encaminhado, aí a história eu conto na próxima aula. Aperte o cinto e tenha paciência. A viagem será longa, mas em breve estaremos aterrissando no continente asiático. O Oriente nos espera. Na próxima aula, eu vou contar uma história sobre o continente asiático, tá? Fiquem com Deus, aguardem a próxima aula e um grande beijo. Tchau!